Estou vendo aqui também informações chegando sobre a situação do Irã, Mariana. Os Estados Unidos anunciaram hoje uma nova onda de sanções a empresas e integrantes da segurança do Irã depois dos protestos que deixaram milhares de mortos no país. O governo dos Estados Unidos impôs o bloqueio de todos os bens que os sancionados tenham em território norte-americano e a sanção também determina que qualquer empresa, em nome das pessoas ou empresas sancionadas, seja automaticamente bloqueada. Transações financeiras também para todos os sancionados vão ser bloqueadas pelo governo dos Estados Unidos. Mari, são algumas consequências, né, sendo anunciadas pelo governo norte-americano. Tem ainda a consequência bélica, né? A gente está vendo os Estados Unidos ameaçarem um ataque ao Irã. Pois é, Diego, essas ameaças e essa opção segue na mesa, segundo a Casa Branca, né? Avaliações ainda seguem em curso sobre a possibilidade de uma incursão bélica ao Irã. A porta-voz de Donald Trump também respondeu sobre isso e disse que o presidente não descartou o uso de força militar contra o regime iraniano. Mas, neste momento, os Estados Unidos estão optando por outras medidas para pressionar o regime dos ayatollahs, e uma delas é justamente essa. O Tesouro americano anunciou hoje uma série de sanções à figura-chave do regime, né? Sanções financeiras, restrições de entrada nos Estados Unidos, restrições a negócios com empresas americanas, enfim, uma série de medidas, e também há algumas empresas que atuam no Irã. Mas, até agora, além daquele anúncio do próprio Trump de que também imporia sanções secundárias a países que fazem negócio com o Irã, essa medida ainda não se concretizou, até porque ela poderia ter um rebote importante dentro dos Estados Unidos em forma de pressão inflacionária. E é muito difícil, né, dizer, enfim, como então os Estados Unidos imporiam essas tarifas sobre outros países que fazem comércio com o Irã. A gente lembra que o próprio Brasil faz comércio com o Irã e há uma série de países que fazem comércio com o Irã e com os Estados Unidos ao mesmo tempo. Isso a gente ainda não viu com clareza como é que vai acontecer, se é que acontecerá. Mas existe um certo clima de distensão, viu, Diego? Uma percepção aqui na Casa Branca de que a repressão dos ayatollahs arrefeceu, ao mesmo tempo em que também os protestos parecem ter diminuído de tamanho. Então, parece haver aí um certo entendimento de que a situação desescalou e que agora, neste momento, a gente estaria um pouco mais distante de uma opção militar, mas tudo segue na mesa e acho que a palavra que resume esse momento em relação ao Irã é instabilidade, Diego. Os Estados Unidos, como disse aí a Mari, suspenderam 800 execuções. Disseram, né, que o Irã suspendeu 800 execuções após protestos lá no país. Diga, Couto. Mariana, com tantas frentes de combate abertas pelo Trump no mundo inteiro nas últimas semanas, te pergunto, qual é a prioridade dele nesse momento? Quando ele acorda de manhã, vai lá para a Casa Branca, para o Salão Oval, qual é a prioridade dele nesse momento? Olha, Couto, eu me permito até a piada. Quando ele acorda de manhã, talvez seja uma frase forte. Será que o presidente até dorme? Porque, de fato, ele não para de criar notícias, de pautar o debate público e de se mover usando o poder, que é um poder gigantesco que o presidente dos Estados Unidos detém, o tempo inteiro. Inclusive, a gente sequer mencionou aqui, mas hoje o Trump ameaçou acionar um instrumento que é o ato de insurreição, que é uma medida, uma lei que permitiria que ele enviasse as Forças Armadas para Minnesota, para a cidade de Minneapolis, onde ele tomaria o poder militarmente na cidade. Isso por quê? Porque ontem, novos protestos contra a atuação do ICE, da Agência de Controle de Imigração aqui dos Estados Unidos, houve uma nova situação de tensão, de conflito, e um agente do ICE chegou a balear um imigrante venezuelano na perna. A gente lembra que, na semana passada, uma cidadã americana foi morta em Minneapolis por tiros disparados por um agente do ICE.
a tensão na cidade é enorme, os veículos locais têm dito que a cidade está sob sítio, e há um clima de conflito civil, de fato. E o Trump está ameaçando, então, invocar essa legislação que é extremamente poderosa para tomar controle da cidade, uma cidade que é comandada pelos democratas, é extremamente liberal a cidade. Portanto, assim, a gente vê que aqui dentro dos Estados Unidos, inclusive, há outras frentes muito importantes. E, ao mesmo tempo, o Trump hoje soltando uma nova medida sobre saúde pública no país. Quer dizer, o tempo inteiro são múltiplas agendas, ele ataca em diversas frentes e é até difícil eu te dizer qual seria a prioridade do presidente. Talvez a prioridade seja não dar atenção aos arquivos, por exemplo, do amigo dele, o ex-amigo Jeffrey Epstein, que estão sendo reveladas agora, que foi condenado por pedofilia, um caso gravíssimo, sobre o qual o presidente definitivamente não quer atenção, não quer holofotes. Para todo o resto e para tudo que ele faz, o Trump definitivamente quer atenção e consegue, né? Verdade. Mariana Sanches, obrigado pelas informações. Chique demais essa participação da Mari ao vivo da Casa Branca. Beijo, bom trabalho para você. Eu que agradeço, um beijo para vocês e até a próxima. Valeu. Obrigado, Enquanto isso, o governo brasileiro acompanha, né, Letícia, essas situações internacionais todas. Na Venezuela, com maior preocupação, porque aqui na vizinhança e tem consequências práticas, né, como, por exemplo, a migração, né, de cidadãos venezuelanos aqui para o Brasil. Isso vai ser uma das consequências mais visíveis que a gente vai ter aqui no Brasil, Diego. Essa migração, essa fuga em massa das pessoas saindo da Venezuela e chegando ao Brasil, inclusive por canais não oficiais, né? Até porque as fronteiras oficiais estão fechadas, mas existe uma extensão muito grande de floresta por ali. Ou seja, as pessoas elas vão entrar em situações de perigo, elas vão chegar em cidades perigosas, que a gente sabe que muitas cidades ali, a maior parte das cidades de fronteira no Brasil, são cidades super perigosas, com forte atuação do narcotráfico, de grupos paramilitares, de grupos do crime organizado, e elas vão se submeter a isso tudo para chegar ao quê? No centro-sul do país. São Paulo, por exemplo, tem a Prefeitura de São Paulo tem um centro especializado, né, em refugiados, e tem um grupo de trabalho ali que fica de olho nos refugiados da Venezuela para realocar eles na cidade. E isso a gente vai ver uma situação talvez até calamitosa nos próximos meses, a depender do que aconteça no país vizinho, porque é uma situação muito séria, as pessoas já estão fugindo da Venezuela, né? Se eu não me engano, tem cerca de 8 milhões de venezuelanos que já deixaram o país, e hoje eu acho que tem cerca de 30 milhões de venezuelanos morando lá, e 8 ou quase 8 que já foram embora, já migraram para fugir da pobreza, para fugir da miséria e da ditadura que a Venezuela se tornou ao longo das últimas décadas. Agora, é uma situação com os Estados Unidos que é perigosíssima. Nenhum país da América tem condição de brigar com os americanos, então eles chegaram lá, estamos entraram, não tem o que fazer, e vamos torcer para que pelo menos alguma coisa melhore, porque o que a gente vê na história recente do mundo essas incursões dos Estados Unidos em países do Oriente Médio, por exemplo, elas deram muito errado, elas deram ruim. Os países continuaram ou pioraram a situação em que estavam, em comparação com como estavam antes, com o regime que estava antes. Mais violência, com mais grupos radicais, e a situação do Afeganistão, por exemplo, que os Estados Unidos, a partir do momento que os Estados Unidos saiu de lá, o Talibã dominou de novo. Então, a chance de piorar, ela é grande, ela existe e está aqui do lado, Diego.